Spiritus, mentes tuum visita, impresso per gratia, que tu creasti vectora. Qui scelis Paráclitus, altissimi Dominum Dei, fans vivus ignis. Chegamos ao fim do mês de março e eu te pergunto, você foi à missa ontem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluímos o mês de março abrindo a quarta semana do tempo quaresmal. Ontem foi o domingo da alegria. Note-se que esse domingo ele surge para dar uma quebrada na intensidade das penitências e para que nós antecipadamente, mesmo de forma muito limitada, nós comecemos a saborear a alegria que nos aguarda proveniente da ressurreição do Senhor. Então, tanto na quaresma como também no tempo do advento, lá é o terceiro domingo, nós experimentamos temos essa breve pausa para experimentarmos a alegria que nos aguarda na quaresma, que é a Páscoa, no advento, que é o Natal do Senhor, e a expectativa da sua segunda vinda. Pois bem, os textos de hoje, o profeta Isaías, ele numa profecia diz que nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ele diz uma coisa bonita, né? Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Olha que interessante. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos. E quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. É o tempo messiânico, o tempo da paz. É isso que nos move, né? Isso que nos move, tanto no sentido de quanto à vida futura, conquistada a preço de cruz, que já está reservada, quanto à vida aqui. Aqui nós precisamos também desejar que, se não de forma plena, porque não pode, nós somos passageiros, mas quão mais próximos formos dessa vida que viveremos no céu, quanto mais próximos formos aqui do que será lá, mais estaremos vivendo a nossa vocação, sal da terra e luz do mundo. Não fiquemos querendo apenas que esse tempo de bendição só ocorra depois para além da morte. Não, devemos trabalhar aqui. E a política é um caminho augusto, é um caminho louvável. Eu não estou falando de política partidária. Os partidos são importantes no desenvolvimento da política, mas eles não são a única forma. A igreja não se envolve com partidos, porque os partidos não têm condições de ser a síntese da igreja. Nenhum partido pode ser o representante da igreja, nenhum. Existem elementos em alguns partidos que se aproximam da postura da igreja, tanto de partido de esquerda como de direita, sabia disso? Exatamente. Mas nenhum partido é o partido da igreja. Infelizmente já tivemos essa experiência no decurso da história e que isso não foi positivo, não foi. Mas a política sim, a política é o caminho. O que é a política? É a arte de se promover o bem comum. E por isso que nós cristãos não podemos ficar alheios
as estruturas que o mundo nos oferece para promover o bem de todos, E uma das formas de promover o bem é justamente propiciar um mundo melhor aqui. É um mundo perfeito? Não, não será. Mas quanto mais próximo for daquilo que está reservado para nós, mais estaremos fazendo bem o nosso papel de cristãos. Repito, doutrina social da igreja que está toda embasada na Escritura e sobretudo na figura de Jesus Cristo. Foi a época do Papa João Paulo II e coordenada pelo então cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, que foi estabelecido o compêndio da doutrina social da igreja. Eu vou até aproveitar uma coisa que nunca fiz aqui, mas vou aproveitar e pedir ao Fabrício, que está aqui por trás da câmera, que pega lá em cima para mim, Fabrício, esse livro ali, ao lado do dicionário de filosofia. Pega, por favor, de capa preta. Isso, nessa primeira parte, exato, depois este. Por favor. É bom que nós concluamos este nosso mês, nesse programa aqui, Deus está comigo. É importante que nós, vamos ver se a gente consegue aqui. Nunca fiz isso, né? Porque é tão assim estabelecido, né, o nosso programa, mas é importante. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, publicado pelas Paulinas. Isso aqui foi uma iniciativa do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, criado por São Paulo VI. Mas, obviamente, sob o pontificado de João Paulo II. Aqui nós temos as estruturas da doutrina social da igreja desde Leão XIII até até João Paulo II. Obviamente, depois o Papa Bento XVI vai escrever sobre a doutrina social, Caritas in Veritate, é uma carta, e o Papa Francisco tem trabalhado muito sobre a doutrina social da igreja. Por isso é um equívoco, um desrespeito, um ato de má fé dizer que as posturas de quem se preocupa com os pobres é dos comunistas. É triste, porque quem fez isso foi Nosso Senhor, Jesus Cristo. E a perspectiva da igreja deseja isso, um humanismo integral e solidário. Integral no seu todo, todas as partes, e solidário não só consigo, com os outros também. E mesmo com aqueles e aquelas que não creem como eu creio. Isso se chama maturidade. O bonito é que nesse compêndio faz toda uma estrutura, toda uma evolução histórica da doutrina social da igreja, o porquê que ela acontece. Notemos que já nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, sobretudo, mas nos evangelhos, com a figura de Jesus, nós temos os elementos da doutrina social da igreja. Isso não é invenção da igreja no sentido de um bispo ou de um papa, não. Isso é a percepção de Nosso Senhor, o olhar dos discípulos a Nosso Senhor. Jesus Cristo, cumprimento do desígnio do amor do Pai, a pessoa humana no desígnio de amor de Deus, o desígnio de Deus e missão da igreja, a evangelização e a doutrina social, a natureza da doutrina social, a doutrina social do nosso tempo, da Rerum Novarum, que foi uma carta escrita pelo Papa Leão XIII aos nossos dias, lembrando, nossos dias ele está falando da época de João Paulo II. Desde então, esse compêndio foi enriquecido com os textos do Papa Bento XVI e do atual Papa Francisco. A pessoa como imagem de Deus, a pessoa humana e os seus vários perfis, os direitos humanos, sim. Os direitos humanos são coisa de esquerdista ou de comunista, não. Os direitos humanos são consequência da contribuição da igreja quanto à compreensão de que cada homem e cada mulher trazem consigo direitos e deveres. A gente tem que ter clareza, isso aqui é doutrina da igreja. Isso aqui não é uma coisa à parte, não. Isso é doutrina da igreja.
Depois, o princípio do bem comum, a igreja defende a propriedade privada, a destinação universal dos bens, mas a propriedade privada não significa que o outro deva morrer de fome. Devemos ter justiça, equilíbrio. O princípio da subsidiariedade, a participação, o princípio de solidariedade, os valores fundamentais da vida social, a via da caridade. Depois, a falar sobre a família, célula vital da sociedade, a questão do trabalho humano, os aspectos bíblicos, a dignidade e o direito ao trabalho. Então, a vida econômica, a comunidade política e a autoridade, o sistema da democracia. Não há outro, é a democracia, o caminho para se viver a nossa fé. Nenhum regime totalitário, ou de esquerda ou de direita, é compatível com a fé que nós devemos pregar. A comunidade política a serviço da sociedade civil, o Estado e as comunidades religiosas, a comunidade internacional, as regras fundamentais desta comunidade, a organização da comunidade e a cooperação internacional para o desenvolvimento, inclusive na luta contra a pobreza. Salvaguardar o ambiente. Olha só. Depois dizem que a igreja não deve falar de ecologia na quaresma. É lógico que tem. Pois na quaresma somos convidados a um processo de conversão que passa também pelos dados concretos da vida. E o compêndio da doutrina já fala sobre isso. A promoção da paz, a doutrina social e a ação eclesial. E compromisso dos cristãos leigos. E tudo isso com o horizonte a se construir uma civilização do amor. Santa Teresinha fala isso. Amor se paga com amor. Olha que forte, né? Então, meus irmãos e irmãs, vamos a ter bem essa realidade e tomar cuidado com quem rechaça a postura da igreja, com seus papas, seus bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos e leigas, quanto à preocupação com as coisas ligadas à concretude da vida. Nós não somos anjos, somos seres humanos. E o pão tem que estar para todos. É o que rezamos. Dai-nos o pão nosso de cada dia, não só o pão meu. Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes, tanto das amarras espirituais, do distanciamento dele, como das ações do mal no mundo concreto. Ele transforma meu pranto em uma festa. E termina o Evangelho segundo João, trazendo algo importante. Jesus passa pela Galileia e em Cafarnaum, um funcionário do rei que tinha um filho doente ouve dizer que Jesus está ali e pede a ele que cure o filho. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Pois bem, naquele íntere o filho está vivo e aquele homem abraça a fé. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. João sempre fala sinal, porque João tem cuidado em não desenvolver, não aguçar em nós o interesses por milagres. Uma fé madura não vive de milagres, vive do Senhor. E o grande milagre é viver. O grande milagre é amar. Se ele desejar, outras realidades virão, mas segundo a vontade dele, para o bem de todos. Que Deus nos abençoe, Ele está comigo. Que bom que caminhamos juntos o mês de março. Amanhã iniciaremos o novo mês, o mês de abril. Vocês verão que o nosso programa vai ter uma dinâmica diferente. Vamos seguir as 2 primeiras semanas da quaresma, que serão as 2 últimas, e teremos ali um espaço sem exibição do programa para que nós participemos na paróquia. Eu tenho sempre esse cuidado. Eu não posso tirá-la da vida da comunidade. Assisti o programa que o padre Fábio fez, pronto. Não, por favor, tenhamos sempre presente isso. Os elementos centrais da fé
devem ser vividos na nossa comunidade. E quem anda sozinho é presa fácil para o espírito do divisor. Que Deus te abençoe. Ele está comigo, está contigo. Grande abraço e amanhã, se Deus quiser, um novo mês que nos será oferecido como sinal do milagre de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Altissimi Domine, fans vivus ignis caritas, et spiritualis tu senti famis volere, digitus paterne extere, Patris, Patris,